E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aprofundar num tema que vocês pediram bastante, como os protestos políticos estão se adaptando nesse mundo digital, né? E para ilustrar essa conversa, a gente escolheu um caso bem interessante que saiu no G1 sobre como os democratas usaram o próprio discurso do Trump no Congresso, lá em 2025, como palco para protestar. O que me chamou a atenção foi que eles foram além das marchas e comícios tradicionais, sabe? Meio que transformaram o evento em si num protesto. Isso foi bem marcante, né? E já demonstra uma mudança de estratégia. Total. E o local que eles escolheram para protestar, né? Tipo um discurso formal no Congresso, transmitido ao vivo. Uhum. Um ambiente que normalmente pede respeito com postura. Pois é, um ambiente super formal, né? E os democratas resolveram, tipo, quebrar esse protocolo. Eles sabiam que com tanta gente assistindo, né? Tantos olhos vidrados no evento, os cartazes deles não iam passar batido. Exatamente. E aí que entra a sacada de conectar essa tática com as mídias sociais, né? Porque mesmo que as câmeras mostrassem os cartazes só por um segundo na TV, as fotos iam se espalhar rapidinho pela internet, amplificando o alcance da mensagem. É tipo usar a TV como trampolim para as redes sociais, né? Faz todo sentido. Total. E falando em mensagens, o artigo menciona algumas bem diretas, né? Isso não é normal, falso, salvem o Medicaid, Musk rouba. O que você acha que está por trás da escolha dessas frases, hein? Não, eles mandaram recados bem diretos, né? Algumas frases são como um fact-checking, sabe? Tipo, em tempo real, rebatendo as falas do Trump na lata. Outras frases, elas destacam as discordâncias com as políticas públicas. E essa do Musk rouba, direcionada ao Elon Musk, que estava presente no evento, mostra como os protestos agora também miram em figuras além do orador principal, né? Não é só o Trump, mas todos que eles consideram parte do problema. É como se eles tivessem expandido o alvo, né? Exatamente. E teve também a sacada das mulheres democratas usando rosa, né? Que lembra bastante as imagens das marchas das mulheres, aquele mar de rosa. Sim, usar o rosa nesse contexto é muito simbólico, né? É como se elas dissessem: olha, a gente tá aqui, somos muitas e não vamos nos calar. É uma forma de trazer a força daquele movimento para dentro do Congresso. E a deputada era Sheila Tlaib, hein? Imagina a coragem de sentar ali na frente de todo mundo e escrever suas reações ao vivo num quadro, como se tivesse, sei lá, tuitando durante o discurso. É isso aí. Ela transformou o protesto num comentário ao vivo, tipo um feed do Twitter acontecendo ali na hora. Essa interação em tempo real, amplificada pela tecnologia, levanta a questão: será que os protestos estão mudando de cara por causa do mundo digital? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que a gente está vendo uma nova era de protestos? Mais digital, mais rápida, mais ousada. Exatamente. E o que a gente vai discutir agora é se essa mistura de protesto tradicional com as ferramentas digitais realmente funciona. Será que faz diferença? Ou será que é só um show para as câmeras e para as redes sociais? Essa é a grande questão. Mas antes de a gente mergulhar nessa análise, vamos dar uma olhada em outros detalhes da estratégia dos democratas. Tem mais coisas interessantes nesse artigo que você mandou. Tem sim, o artigo menciona vários outros detalhes interessantes. Uma coisa que me chamou a atenção foi como os democratas usaram um discurso, um momento totalmente controlado pelo Trump, para se posicionarem contra ele, sabe? Entendi. É tipo, usar a plataforma do oponente para É para mandar um recado. dar o recado de volta lá. Exato. Era o Trump no palco, falando ao vivo para o país inteiro, e os democratas tiveram que usar a criatividade para não serem engolidos pela narrativa dele. E conseguiram, né, pelo menos chamar a atenção. É, com certeza. Eles usaram, por exemplo, os cartazes como ferramenta para interromper essa narrativa dominante, sabe? Para mostrar que existiam outras vozes, outros pontos de vista. E a gente não pode esquecer que o artigo menciona como a maioria das mulheres democratas estavam de rosa, né? Não é só coincidência de moda, né? Claro que não. Essa escolha do rosa é uma referência direta às marchas das mulheres, que se tornaram um símbolo global da luta por direitos e igualdade. Ao usarem rosa no discurso do Trump, as democratas estavam se conectando com esse movimento, mostrando que fazem parte dessa luta. É como se elas estivessem dizendo: estamos aqui, somos muitas e não vamos nos calar. E não foi só com rosa que elas mandaram esse recado, né? A E- deputada Melanie Stansbury, por exemplo, entrou na sala com Trump e um cartaz escrito: "Isso não é normal, que audácia." Essa foi poderosa. Imagina a coragem de fazer isso na frente das câmeras, logo na entrada do presidente. Ela não teve medo de mostrar sua posição desde o primeiro minuto. E essa frase, isso não é normal, é forte, né? Yeah. Porque questiona o comportamento do Trump e a tentativa de normalizar coisas que muita gente considera inaceitáveis. Exatamente. É um jeito de denunciar a quebra de normas democráticas e desafiar a passividade diante de atitudes autoritárias. É como se dissessem: a gente não vai se acostumar com isso, não vamos fingir que tá tudo bem. Tipo um basta, né? E essa mensagem ecoa nos cartazes com a palavra falso, que eles levantavam toda vez que o Trump falava algo que eles consideravam mentira, né? Tipo um fact-checking ao vivo, na cara dura. É isso aí.
Eles estavam questionando a veracidade das informações, desafiando a credibilidade do Trump na frente de todo mundo. É uma tática arriscada, mas que mostra como eles estavam dispostos a confrontar o discurso dele de frente. Sem medo, né? E o que você achou do cartaz Musk rouba, direcionado ao Elon Musk, que estava lá no Congresso? Achei ousado. Esse cartaz mostra como os protestos agora também miram em figuras específicas, além do orador principal. É como se dissessem, a gente está de olho em você também. E nesse caso, parece que a mensagem tem um duplo sentido, né? Criticar o Elon Musk e também chamar a atenção para a presença de figuras controversas no Congresso. Com certeza. É uma forma de ampliar o escopo do protesto, de questionar a influência de certos indivíduos na política. É como se dissessem, quem são essas pessoas que estão com o Trump? O que elas representam? Quais interesses elas defendem? É tipo ampliar o debate, né? Trazer mais gente para a conversa. Exatamente. E esses cartazes, com frases curtas e impactantes, parecem ter sido feitos para viralizar nas redes sociais, né? Sem dúvida. Eles usaram a linguagem visual e a concisão para gerar engajamento e espalhar a mensagem de forma rápida e eficaz. É como se cada cartaz fosse um tweet impresso, pronto para ser compartilhado e comentado online. Faz sentido. É como se eles tivessem transformado o Congresso num grande feed do Twitter com mensagens curtas e provocativas. Mas será que essa estratégia realmente funciona? Será que usar a linguagem das redes sociais em protestos offline faz com que as pessoas prestem mais atenção? É uma boa pergunta. Por um lado, as redes sociais permitem que os protestos alcancem uma audiência global, amplificando a mensagem e mobilizando pessoas que de outra forma não participariam. Verdade. A gente viu como os cartazes dos democratas com frases curtas e impactantes foram pensados para viralizar online. Mas, por outro lado, existe o risco dessas novas formas de protesto serem vistas como superficiais ou performáticas, né? Exatamente. É como se a ênfase na imagem e no impacto visual pudesse, em alguns casos, ofuscar a profundidade das reivindicações e a necessidade de ações concretas. E essa preocupação se intensifica quando pensamos na polarização política e na proliferação de bolhas nas redes sociais. Ou seja, existe o risco dos protestos online apenas ecoarem dentro de grupos que já concordam entre si, sem gerar um diálogo construtivo com outros setores da sociedade. E aí, como usar essa visibilidade toda para gerar mudanças reais no mundo offline? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para tentar respondê-la, acho que precisamos analisar a tática da deputada Rashida Tlaib com seu quadro de reações em tempo real. Ela levou a interação online para dentro do Congresso. Pois é, ela meio que adicionou uma camada de interação que normalmente a gente só vê online, sabe? É como se ela estivesse respondendo ao Trump em tempo real, sabe? Tipo, tweetando durante o discurso, só que ao vivo e a cores. É verdade, tipo um live tweet, né? Só que acontecendo ali na frente de todo mundo. E essa interação é instantânea, amplificada pela tecnologia, né? Acho que nos leva de volta àquela pergunta que a gente estava se fazendo antes. Será que a gente está vivendo uma nova era de protestos mesmo? Uma era mais digital, mais imediata, mais ousada? Uma pergunta bem complexa, viu? Sem resposta fácil. Por um lado, as mídias sociais permitem que os protestos alcancem uma audiência global, né? Espalhando a mensagem, mobilizando pessoas que de outra forma não participariam. Mas por outro lado, será que isso é suficiente para gerar mudanças reais? Tipo, no mundo real, sabe? Esse é o ponto, né? A gente viu como os cartazes dos democratas, com frases curtas e impactantes, foram pensados para viralizar. Mas será que só viralizar é o bastante? Pois é. E tem o risco de tudo isso ser visto como algo superficial, sabe? Uma performance para a câmera, para as redes sociais. É como se a ênfase na imagem, no impacto visual, acabasse, sei lá, ofuscando a profundidade das reivindicações, a necessidade de ações mais concretas, né? E aí, como usar essa visibilidade toda para gerar mudanças reais no mundo offline? Essa é a pergunta de $1 milhão. E se a gente levar em conta a polarização política, as bolhas das redes sociais, o desafio fica ainda maior. Total. Porque existe o risco de os protestos online só ecoarem dentro de grupos que já concordam entre si, né? Sem gerar um diálogo construtivo com outros setores da sociedade. É um desafio e tanto para os movimentos sociais, né? Como usar as ferramentas digitais de forma estratégica sem perder de vista a importância do diálogo, da construção de pontes, da busca por soluções conjuntas para os problemas que a gente enfrenta. No fim das contas, acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que toda essa visibilidade online se traduz em mudanças reais no mundo offline? É essa pergunta que a gente deixa para você que está nos ouvindo. Será que os protestos na era digital são mais efetivos? Ou será que correm o risco de se tornarem apenas um espetáculo vazio? Essa é a reflexão que fica. E assim, a gente encerra nosso mergulho profundo nesse caso dos democratas protestando durante o discurso do Trump. A gente viu como eles usaram as ferramentas digitais para amplificar a mensagem, mas será que isso foi o bastante? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão importante. Esperamos que você tenha curtido essa análise e que continue acompanhando o The Deep Dive. Até a próxima!